Olá pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre como vir estudar na Bélgica, sobre o processo de admissão e o processo de requerimento do visto quando você não tem cidadania. Vamos lá! Vir morar na Bélgica quando você não tem cidadania é relativamente fácil, mas às vezes não é tão barato. E hoje eu vou falar para vocês do processo do começo até o fim. Então, o passo 1, com certeza, vai ser escolher a tua universidade. Isso você vai procurar no Google, ver quais universidades tem teu curso, quais universidades tem numa língua que você fala, obviamente, e você vai escolher qual você quer e você vai ver o processo todo para seleção da universidade. Eu posso falar da minha universidade, mas eu não tenho propriedade para falar de outra. Se alguém está interessado em outra universidade, me avise aqui, eu posso dar uma pesquisada e vir falar com vocês sobre isso. Mas, para mim, a universidade, que é a Katholieke Universiteit Leuven, que quer dizer Universidade Católica de Lovaina, os documentos são separados em documentos padrões e documentos adicionais por curso. Os documentos padrões normalmente vão ser uma cópia do teu passaporte, a tua carta de motivação, que você precisa escrever sobre o porquê que você quer vir estudar na Bélgica e nessa universidade e naquele curso, sobre como isso vai acrescentar na tua vida e como você pode acrescentar também ao curso. Adicionalmente a isso, eles vão pedir os teus históricos escolares de anos passados. Então, se você vai vir fazer mestrado, provavelmente vai ser o teu histórico da universidade. Se você vai vir fazer o bacharelado, vai ser o teu histórico do ensino médio. Quando você vai vir fazer o bacharelado, eles também vão pedir uma prova de que você está apto a entrar numa universidade no Brasil. Isso pode ser, por exemplo, o teu resultado do Enem. Então, mesmo se você decide que você vai vir morar aqui, que você vai vir estudar aqui, é bem importante que você tenha uma prova que você também entraria numa universidade no Brasil. Daí, eles também pedem um documento de proficiência em inglês, só que a nota também vai variar de curso. Existem cursos que exigem uma nota mínima de 79, se eu não me engano, na época que eu me inscrevi, mas existem cursos que exigem uma nota mínima de 100 ou até mais, quando a coordenação do curso acha que isso é importante, claro, né? Essas notas que eu falei foram pro TOEFL, que foi o exame que eu fiz, mas você também pode fazer o IELTS ou o Cambridge. E então você pode escolher, daí é claro que a nota vai variar, né? O último documento que você precisa é um comprovante do pagamento de inscrição. No ano que eu me inscrevi era no valor de 50 euros. Isso também você pode checar no link que eu vou deixar aqui embaixo, se esse valor foi atualizado ou não. Mas eu acredito que não. Daí, ok, esses são os documentos padrões da universidade. Para o meu curso, que era engenharia, eles também pediram para fazer o SAT de matemática. O SAT, na verdade, é uma prova para estudantes americanos, mas essa prova ela é administrada no mundo inteiro. Então, se você também tem interesse em estudar nos Estados Unidos, vai ser obrigatório você fazer o SAT. Em Curitiba, que é onde eu morava, o SAT ele é ministrado na International School of Curitiba, então, que é em Santa Felicidade, super longe da minha casa. Mas eu fui, e você tem que chegar super cedo, enfim. Você tem que fazer esse teste e daí tem uma nota mínima que, na verdade, se eu não me engano, é em porcentagens. Eles calculam em qual porcentagem entre os melhores você está. Por exemplo, estou entre os 40% melhores, estou entre os 20% melhores e você tem que estar para o KU Leuven entre uma porcentagem X, que eu não saberia dizer qual é. Mas o que eu posso dizer para vocês, com certeza, é que o processo para entrar na universidade não é muito seletivo. Não é igual nos Estados Unidos, por exemplo, em que nem em algumas universidades nem 10% das pessoas entram, mas aqui o processo que eles têm e a visão que eles têm é que eles vão deixar entrar o máximo de gente possível, contanto que você siga os requerimentos deles, mas a universidade vai meio que selecionar, porque quando você vê que no primeiro ano já muita gente desiste, porque eles percebem que a universidade ou aquele curso simplesmente não é para eles. Então, assim, talvez seja uma forma mais justa do que no Brasil, que você tem que fazer um vestibular que vai calcular habilidades que você não vai realmente usar na universidade. Por exemplo, eu que fiz engenharia,
tive que estudar muita história para passar no vestibular. Então, talvez essa seja uma forma mais adequada para medir se um estudante tem a capacidade para fazer aquele curso ou não. Mas, obviamente, gente, não é, se você não tem a capacidade para aquele curso, não quer dizer que você é burro ou que você não tem capacidade para nada. Talvez aquilo só não é para você, mas você vai ser brilhante em alguma outra coisa. Então, não tem como saber também. Ok, então esse é o processo da universidade. Você manda isso e não tem uma data certa para você receber uma resposta. Vai assim, você vai ficar nervoso, esperando. Eu esperei 4 meses. E era todo dia assim, cadê meu e-mail? Cadê minha aprovação? Eu não vou ser aprovada. Eu já tinha assim desistido. Não vou passar, não sei o que fazer na minha vida. Já tava pesquisando outras universidades que eu podia estudar, pesquisando sobre o que eu ia fazer, porque eu tinha certeza que eu não ia ser aprovada, de tanto que demorou. Eu mandei minha aplicação em dezembro, que normalmente o processo é entre novembro e março, para quem está fora da Bélgica, para quem está na Europa já, normalmente vai até junho, se eu não me engano. E eu mandei minha aplicação em dezembro e eu recebi a resposta só em março, no final de março, talvez até no começo de abril. Olha, mas o que eu lembro foi... Eu acordava super cedo nessa época pra ir trabalhar. Acordei talvez umas 6 horas da manhã e a primeira coisa que eu vi foi aquele e-mail. Gente, eu não sabia nem o que fazer. Eu assim, saí correndo, fui pro quarto da minha mãe, gritei. Nossa, eu não sabia nem o que fazer. E eu tava escondendo isso do meu trabalho na época, porque eu não queria ainda que eles soubessem que eu tava saindo, até porque se eu não passasse, né, tinha que ter mais segurança lá. Então eu tive que ir pro trabalho assim, com poker face, porque eu não podia falar. Dentro eu tava tipo, eu quero falar pra todo mundo! Mas enfim, quando foi a hora certa, eu falei pra todo mundo. Então, pessoal, esse foi o processo de admissão na universidade e agora eu vou falar pra vocês sobre como vocês podem requerer o visto quando você não tem cidadania. Claro que pra você vir pra cá legalmente existem diversos métodos. Existe quem já tem cidadania europeia, existe quem tem um namorado aqui, quem tem família aqui e pode vir como reunificação familiar. Mas o que eu vou falar pra você hoje é o que eu acho que se aplica para a maior parte da população brasileira, que é para quem não tem cidadania e não tem ninguém aqui que pode te dar o suporte pro visto. Então, para você pedir o visto é um procedimento bem simples também. Eu acredito, por conhecer muita gente aqui que fez esse processo e tudo, que dificilmente você vai ser negado quando você pedir um visto para a Bélgica. E o que você precisa fazer para pedir esse visto? Todas as informações detalhadamente vão estar aqui no box de informação, que eu vou mostrar para vocês do site do Consulado Belga no Brasil. E é muito importante que vocês que têm interesse em vir para cá, leiam essas informações de cabo a rabo. Porque se você quer vir pra cá, se você tá tão interessado em vir pra cá, você tem que ter coragem de pelo menos ler um site. Então, leia esse site do começo ao fim. Mas eu vou explicar para vocês mais ou menos como é o processo. Ok. Os documentos que você precisa normalmente são: o primeiro, atestado de antecedentes criminais, isso pode ser em português, e você vai precisar pedir um da Polícia Federal e um da polícia do teu estado ou cidade também. Então você começa a preparar esses documentos normalmente 3 meses antes de você vir. Você não pode pedir o visto com uma antecedência maior do que 3 meses. Então, digamos que quando tiver 3 meses antes de você vir, você começa o processo. Porque você tem bastante tempo e o visto sai bem rápido. Você pede o comprovante de antecedentes criminais, é super rápido, você pode vir pelo site. Depois, passo 2. Passo 2, você precisa ir no médico, você precisa de um atestado médico para vir para cá. Eu acredito que esse atestado seja para eles verem se você não tem, assim, nenhuma doença, que você vai ficar dependendo do governo. 2, que talvez aqui na Bélgica eles não seja muito comum, não querem, obviamente, que alguém venha para espalhar essa doença. Antes de você ir no médico, você pode pegar uma guia para fazer exame de sangue e depois você vai no médico e o médico vai te examinar e vai te dar um atestado, que pode ser em holandês ou em francês ou em alemão, e isso vai do médico, eu acredito. E eles vão te dar 2 vias, normalmente, que você tem que enviar para o consulado. E o valor da consulta no médico é em torno de R$350. Depois, você também precisa preencher alguns formulários.
formulário 1, que é o formulário de requerimento do visto, que vai ser informações sobre você, teu nome, data de nascimento, teu endereço, aonde você vai estudar, se você já tem algum endereço provisório aqui na Bélgica e coisas assim. Então, informações básicas sobre você mesmo, bem simples de preencher, qual visto você quer. Se você quer um visto que te permite que você saia da Bélgica várias vezes e volte, ou só que você vai e volte. Se vocês quiserem um vídeo detalhadamente de como preencher esse formulário, me avisem, eu posso ajudar também. Daí, você também precisa enviar um formulário de escolha de língua. Isso, na verdade, não faz muito sentido para mim. Afinal, as comunicações com você vai ser literalmente um e-mail. Mas você pode escolher em que língua esse e-mail vai ser. Pode ser holandês, alemão ou francês. Agora é o documento que às vezes é mais complicado para várias pessoas, que é o comprovante que você tem situações financeiras para vir para cá. Esse documento, você pode ter ele de 3 formas, pelo que eu saiba. Forma 1. Se você é bolsista e tem a prova que você vai receber uma bolsa de no mínimo 666 euros por mês. A segunda alternativa é você ter alguém na tua família ou de amigos que ganhe um salário, pode ser em real ou em euro, em qualquer moeda, de aproximadamente 1.291 euros, mais 150 euros para cada dependente que essa pessoa tem. Então, se essa pessoa tem 2 filhos, mais 300 euros, mais 666 euros, que seria para você. Então, o valor total fica em torno de 1.900 euros se a pessoa não tiver nenhum filho, e pode ficar muito mais dependendo de quantos filhos ela tem, quantos dependentes. Se você escolheu alguém aí do Brasil para fazer isso para você, essa pessoa, então, nesse momento, precisaria ganhar em torno de 12 mil reais, talvez um pouquinho mais, para poder comprovar essa situação financeira para você. Então, essa pessoa tem que ir no Consulado Geral da Bélgica em São Paulo. Você não precisa ir junto, mas é uma opção. Essa pessoa, então, vai na frente do cônsul ter que assinar um papel que se chama Anexo 32, e esse formulário é comprovando e confirmando que essa pessoa tem condições de prover para você caso precise e vai fazer isso caso você necessite. E quando você for, você tem que estar munido dos 3 últimos contra-cheques da pessoa e também do imposto de renda completo. Isso é para evitar que pessoas vão depender do governo quando vão para a Bélgica, porque obviamente aqui o governo tem políticas assistenciais, mas o objetivo é que as pessoas que estão saindo do Brasil ou de qualquer outro país para vir para cá não venham a depender dessas políticas assistenciais. Então, é isso para o anexo. E o valor para ele legalizar esse documento, então, é de R$ 94. A última alternativa, então, é colocar um valor de euros numa conta bloqueada da universidade, e a universidade vai te dar um atestado quando você faz isso. E o valor é em torno de, dependendo da universidade, entre 8.500 até 10 mil euros. E esse valor eles vão te devolver gradualmente cada mês para você se sustentar aqui. Então, quando você deposita esse valor para o governo, é uma prova de que você vai ter cada mês dinheiro para ficar aqui. Ok? E depois, o que mais você precisa é a carta de aceitação da universidade. A universidade normalmente já manda também para o consulado diretamente a carta, porque obviamente pode ocorrer fraude, né? É muito simples você fazer uma carta falsa da universidade, mas a universidade também vai mandar aquela carta, e se a universidade não mandar, o consulado vai pedir, mas você também precisa imprimir 2 cópias e mandar junto com a sua aplicação. Próximos documentos são os comprovantes de pagamento das taxas. E aí que a coisa fica um pouquinho mais complicada, né, gente? Por quê? Existem 2 taxas que você tem que pagar. E, spoiler alert, elas não são baratas. A primeira taxa é em euros e é no valor total de em torno de 358 euros, que convertendo na cotação atual, hoje é dia 1º de maio de 2020, dá em torno de R$ 2.200. Para você enviar ela, você tem que normalmente usar um serviço de câmbio ou um banco que faz câmbio também, mas você não pode, por exemplo, fazer por TransferWise, porque no TransferWise você pode só enviar dinheiro para pessoa física. Então acaba sendo um pouco mais caro também, porque você vai ter que pagar taxa de câmbio, enfim. No total vai ser em torno de R$ 2.500, mais ou menos. Carinho, né? E a segunda taxa daí é paga em reais e você pode pagar diretamente no consulado. Pode pagar então com cartão de débito, de crédito, eu acho.
crédito, não tenho certeza, talvez. Ou com dinheiro, enfim. E essa taxa de R$ 846 atualmente, no dia 1º de maio de 2020, que é o dia que eu estou gravando esse vídeo. Ok, então, esses são os documentos que você precisa para requerer teu visto. Quando você deixa lá esses documentos, leva entre 7 dias a 20. Eu conheço pessoas que foi super rápido, tipo menos de uma semana, e você recebe um e-mail quando está pronto. Mas se você não morar em São Paulo, não morar em Rio de Janeiro e não tiver tanta pressa para receber esse documento, você pode deixar um envelope lá com o selo já, com tudo pago. O consulado vai enviar o teu passaporte já com o teu visto colado lá pelos correios. E daí é isso, é só viajar. Daí você compra suas passagens e você está aqui. Mas, apesar de você não ter que ir com a pessoa que vai assinar o teu anexo 32 no consulado e também não ter que ir lá para buscar teu passaporte, você precisa ir lá pelo menos uma vez, que é para tirar a tua digital, fazer a biometria. Isso tem que ser feito no Consulado Geral de São Paulo, que claro que para quem não mora em São Paulo acaba sendo um gasto extra. É isso então, gente, por hoje. Eu acho que eu falei tudo. Eu vou deixar os links aqui embaixo da universidade onde eu estudo, que é maravilhosa, e também do consulado para vocês lerem tudo sobre isso. Se vocês tiverem alguma pergunta, deixem a pergunta aqui embaixo e eu vou responder para você, e eu posso fazer um vídeo se você quiser. Esse então foi o vídeo de hoje, gente. Deixe seu joinha aqui embaixo, me deixe um comentário, venha conversar comigo. E é isso, nós nos vemos no próximo vídeo. Beijo!